Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, ouçamos com atenção o Evangelho do dia de hoje, retirado do livro de São Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Caríssimos irmãos e irmãs, esse movimento de reconhecer o que somos diante de Deus, ou seja, de reconhecer que somos pecadores, e de novo se decidir por Ele, deve ser um movimento constante em nós. Todos os dias devemos atualizar esse desejo de estar em unidade com Deus, de sermos pessoas unidas a Ele, de possuirmos um coração que seja puro, pessoas de fé. Não nos basta sermos homens e mulheres da religião, mas pessoas íntimas a Deus. Infelizmente, o homem desiludido, negligenciando a recomendação que recebeu do Senhor, manchou a sua própria natureza com o pecado. E é evidente que isso reverberou e reverbera consequências graves em nós, e é assim até hoje. Percebamos como isso se deu e como isso ainda se dá em nós. A serpente, ao dialogar em momento algum, ela prega uma mentira escancarada. Ela fala apenas meias verdades. Vossos olhos se abrirão. Isso não é uma mentira, é verdade. Qual foi a primeira reação de Adão e de Eva assim que perceberam que comeram do fruto proibido? Eles enxergaram a própria nudez. Ou seja, a serpente, ao usar meias verdades, o inimigo de Deus, ao usar meias verdades, faz passar despercebido a grande mentira: vós não morrereis. E é assim que o inimigo age diante de nós, pregando meias verdades. Ele vai nos propondo coisas atraentes. O inimigo nunca nos propõe algo que não pareça ser bom ou algo que não nos pareça ser no mínimo sugestivo. Ele nunca nos diz assim: coma até passar mal. Mas ele diz: tá tão gostoso, pega mais. Ou não, tu tá tão ansioso, vou comer para compensar a minha ansiedade. Ele também não diz assim: briguem e se matem. Mas ele sempre sugere lá dentro do nosso coração: eu devo defender o meu direito, não devo abrir mão daquilo que é meu. O inimigo de Deus também não diz assim: olha, se for preciso, seja injusto. Mas ele sempre nos faz dar desculpas. Ah, eu não tive alternativa. Para conseguir o que eu queria, eu tive que mentir. Percebamos,
Essas tentações que nós sofremos também são as tentações que Jesus sofreu. Mas nós temos uma boa notícia pautada na nossa fé. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Se por Adão o pecado entrou no mundo, por meio de Jesus entrou a graça de Deus. Olhemos então para o nosso Senhor, que também foi tentado, que passou por essas 3 tentações: a tentação da abundância, do prestígio, do poder, e as venceu rebatendo com a palavra, tornando-se em tudo obediente a Deus. Diante de nós temos esses 2 homens. Um que é sinal da desobediência, que é Adão. O outro que é sinal da obediência, que é Jesus. Um, por presunção, experimenta a morte. O outro, por amor, morre para que tenhamos vida e nos ensina que é possível vencer as tentações, que é possível morrer para as próprias vontades e instintos que são maus. O segredo, meus irmãos, para vencermos as tentações está numa vida de oração, está na mortificação das nossas próprias vontades por meio do jejum, está também no conhecimento da palavra, na relação com a palavra de Deus. Se queres ser santo, precisamos, eu e tu. Se queremos ser santo, precisamos, eu e tu, dessas 3 ferramentas: jejum, oração e palavra. Que possamos nos decidir para seguir o exemplo de Jesus e buscar em tudo sermos obedientes a Deus. E por meio do jejum, da oração e da relação com a palavra de Deus, aos poucos iremos nos convertendo naquilo que é vontade e desejo de Deus para mim e para ti.